Queridos irmãos, prezados amigos, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês. Sinto-me feliz em me dirigir a vocês mais uma vez através deste vídeo para juntos estudarmos, analisarmos a Palavra de Deus. É sempre um prazer quando nos reunimos através do meio virtual e nos dedicamos aí um pouco de tempo para analisar as grandes verdades bíblicas. Em especial, esses temas que nós estamos tratando relacionado aí à armadura que você e eu como cristãos devemos utilizar. Oremos a Deus para que o Espírito Santo possa nos dirigir, para que o estudo de hoje, assim como os demais, os que nós estudamos anteriormente, possam nos alavancar espiritualmente, possamos ter uma relação mais estreita com o nosso Deus, possamos ter uma relação mais próxima com o nosso Deus. A lição de hoje, ela vem tratando realmente sobre a importância de nos conectarmos com Deus, a importância de nos aprofundar no estudo da salvação, de pensar nas coisas que são lá de cima, de examinar, nos deter em examinar o grande plano da redenção, de dedicarmos tempo para continuar olhando para Jesus. Desta maneira nós estaremos formando uma proteção também para a nossa mente, como é o intuito ou o objetivo da lição de hoje. Mas antes de passarmos aí ao nosso estudo, antes de adentrarmos nas verdades bíblicas, nas grandes verdades espirituais, sobretudo falar de salvação, da salvação é algo incrível, magnífico. Mas antes disso, aquele recadinho básico para todos vocês. Continue colocando seu joinha aí em nossos vídeos, por favor. Eu sei que você assiste e não coloca o seu joinha, coloca lá, é rápido, não demora muito, basta um clique e você estará nos ajudando colocando o seu joinha, valeu? Compartilhe este vídeo com todos os teus contatos através da tua mídia social, seja ela qual for. E também curta a nossa página, a nossa fanpage ali no Facebook, onde nós também compartilhamos os nossos materiais, os nossos vídeos. Dessa maneira, ampliando o número de curtidas, mais pessoas irão conhecer aquilo que nós propagamos, ou seja, a verdade que nós devemos anunciar. E se inscreva em nosso canal no YouTube. Temos o canal ali também no YouTube, onde você pode se inscrever e estará aí periodicamente recebendo notificações dos vídeos que nós estaremos postando, ok? E talvez algo muito importante que eu não posso deixar de pedir a vocês é fazer uso do nosso material contido em nossa lição para a realização dos cultos matutinos e vespertino. Aí está as nossas reflexões diárias, contendo textos bíblicos, contendo pensamentos inspirados que nos ajudarão no decorrer do dia. Então, você já tem um material que pode usar para amanhã, no culto familiar, e para a tarde, no culto vespertino. São excelentes materiais, preparados exclusivamente para vocês. Então, faça uso deste material, ok? Muito bem. Vamos então adentrar ao estudo de hoje com a graça de nosso Deus. Vamos falar sobre o capacete. Vamos falar agora sobre uma parte muito importante que deve ser protegida. Todos os elementos que nós estudamos até o momento, inclusive o elemento que nós estudamos na semana passada, que foi o escudo, eles fazem parte do aspecto protetor da armadura. O escudo, o capacete, o elmo, enfim. Com exceção da espada, que é um elemento de ataque, que é um elemento também de defesa, mas sobretudo de ataque, mas as demais partes da armadura, elas servem para proteger. E hoje vamos dar destaque a este elemento que é o capacete da salvação em seu aspecto protetor. Quando nós falamos do capacete, logicamente que ele é utilizado na cabeça.
Lógico, não é utilizado no pé, nem na mão, não. É na cabeça, não é verdade? Muito bem. Então isso fica estabelecido. Pois bem, então nós temos um capacete que protege, talvez, uma parte que é extremadamente vital para o ser humano, que é a cabeça, onde está, onde contém aquelas qualidades importantíssimas e qualidades que são essenciais, as qualidades superiores do ser humano. A mente humana, ela é muito complexa. E apesar dos diversos estudos que são feitos na mente humana, ainda assim não se consegue definir exatamente como é o seu funcionamento. Portanto, é necessário, é de suma importância, que nós tenhamos um método ou a maneira apropriada para proteger a nossa cabeça ou proteger a nossa mente. Quando nós protegemos a nossa mente, com certeza nós iremos proteger todo o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:7 que nós devemos tomar o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele servirá como proteção para a nossa mente. Ele servirá como proteção para todas aquelas qualidades superiores que tem o ser humano. Vai proteger a vontade, vai proteger a consciência, vai proteger os pensamentos, vai proteger a razão, enfim, vai proteger todos os aspectos da mente da pessoa. Porque quando nós protegemos a mente, nós também estamos protegendo automaticamente todo o corpo. O capacete para o soldado, ele era essencial. Por quê? É a mente quem controla todo o corpo. Se por algum acaso o soldado estivesse na batalha, ou fosse na batalha e estivesse sem um capacete, mais facilmente o centro de controle do corpo seria atacado, seria afetado, e assim ele já não poderia lutar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância de nós tomarmos o capacete da salvação e fazer uso desse capacete, para que possamos assim proteger as nossas faculdades, as faculdades superiores do ser humano. Ao proteger a mente, nós estamos protegendo a nossa capacidade de continuar lutando. Ao proteger a nossa mente, nós estamos protegendo a nossa capacidade de permanecer na luta. Não adianta nada, como diz ali a nota de introdução, nós termos os nossos lombos cingidos com a verdade. Não vai adiantar se nós estivermos usando a couraça da justiça. Não vai adiantar se nós estivermos com escudo. Não vai adiantar se nós estivermos com espada. Se nos faltar o capacete, está incompleto. Satanás, ele vai atacar, ele já ataca aqueles que usam o capacete da salvação. Imagine se a pessoa não usar, eu vou usar só o escudo, ou eu vou usar só a couraça, eu vou só a espada. Não, é a armadura completa, principalmente o capacete da salvação. Porque, como eu disse, ali está, na nossa mente, a sede da inteligência. Na nossa mente está a sede dos nossos pensamentos, que nós vamos falar sobre isso mais adiante. Na nossa mente também está a sede da nossa consciência. É uma parte vital e necessita de especial amparo. É por isso que Deus proveu, então, o capacete da salvação, que tem por objetivo maior defender a nossa mente, proteger o centro de controle do nosso corpo. O capacete da salvação, ele deve ser utilizado por todos nós. O apóstolo Paulo ratifica isso em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, onde ele fala que nós devemos ter o capacete da esperança da salvação. Quando nós falamos de salvação, logicamente nós entendemos que a salvação se refere a uma obra que foi realizada por Deus por nós, para que assim nós pudéssemos então ter uma nova oportunidade, ainda que a salvação não se trata de uma oportunidade, senão de uma certeza absoluta para aquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Então, nós devemos sempre ter a esperança da salvação. Fomos salvos lá no passado de nossos
de nossos pecados, da condenação do pecado. Estamos sendo salvos e seremos salvos no futuro. É por isso que Paulo fala da esperança da salvação, levando-nos novamente ao futuro. E isso está relacionado justamente com o capacete. Isso quer dizer que a salvação, quando nós utilizamos o capacete da salvação, ela vai nos proteger. De que maneira ela vai nos proteger? Ali fala, na nossa nota de introdução, que nós devemos preencher o sentido, não com qualquer outra coisa, mas devemos preencher o nosso sentido, senão com Deus. Ou seja, devemos preencher a nossa mente com Deus. Devemos ter um grau mais alto de pensamento, devemos ter uma espécie de estudo completamente mais elevada e objetivos mais altos devemos obter. De que maneira nós vamos ter um pensamento mais alto? De que maneira nós vamos ter um estudo mais elevado? De que maneira nós vamos ter um objetivo mais elevado ou mais alto? Ao fazer uso do capacete da salvação, nós entenderemos que devemos ter um estudo mais alto. E é o capacete da salvação que nos vai levar a esse estudo mais elevado. É o capacete da salvação que vai fazer com que tenhamos pensamentos mais nobres e mais elevados. E é o capacete da salvação que fará com que os nossos objetivos, eles não sejam objetivos ali pequenos, mas que sejam objetivos altos, elevados, como diz a própria lição. Esse capacete da salvação, ele não deve ser entendido como se fosse um amuleto que é utilizado para as pessoas. Eu tenho um amuleto que me protege, que me guarda, um amuleto que me traz sorte. O capacete da salvação ele não deve ser considerado como um pé de coelho. Há muitas pessoas que utilizam o pé de coelho para ter sorte ou para livrá-los de qualquer azar. O capacete da salvação, ele não é algo que você vai conseguir no camelô. Não, lá no camelô da esquina não vende o capacete da salvação. No brechó também você não vai encontrar o capacete da salvação. Menos ainda num shopping. Você também não vai encontrar o capacete da salvação em nenhum desses lugares. O capacete da salvação ele é concedido unicamente por Deus. O capacete da salvação ele é um presente otorgado por Deus a você. É um presente otorgado por Deus a todos aqueles que aceitaram a salvação que há em Cristo Jesus. Veja que interessante. Ou seja, que o capacete ele se trata de um dom que é dado por Deus. No momento em que você aceitou Jesus como seu Salvador, você então recebe esse dom, recebe esse capacete da salvação, para que assim você possa ser protegido, para que os seus pensamentos eles possam ficar mais nobres, para que os seus pensamentos possam ficar mais elevados, para que os seus objetivos sejam objetivos mais altos. Falando de objetivo, é interessante que o apóstolo Paulo fala de um objetivo que nós devemos alcançar, e já mencionarei esse objetivo. E aqui nós temos, relatado em nossa segunda pergunta, o tipo de pensamentos que devem ser elevados, ou o tipo de temas que devem ser elevados aos nossos pensamentos. Paulo fala que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Ele está falando das realidades celestiais. Nós não devemos nos deter muito naquilo que há neste mundo. Nós devemos tratar de elevar os nossos pensamentos e pensar naquilo que é celestial. Há muita coisa que nós devemos analisar. Há muita coisa que nós devemos pensar. Coisas celestiais. E que às vezes nós não dedicamos o tempo suficiente para buscar as coisas que são lá de cima. O salmista Davi ainda diz que nós devemos cantar e falar das maravilhas de Deus. Que curioso, sabe? É interessante que é algo que nós praticamos pouco quando cantamos as maravilhas de Deus ou então falamos das suas maravilhas. Mas para isso é necessário primeiro buscar. Para falar de algo devemos entender ou buscar algo. O apóstolo João fala de uma maneira clara, talvez não como um mero conselho,
Mas vamos tomar São João capítulo 5:39 como um mandamento, onde diz: examinai as Escrituras. O que significa examinar? Não é dar uma folheada superficial na lição, não é ler de maneira rápida um texto bíblico, não é analisar um aspecto do plano da salvação de maneira rápida, não é tomar o aspecto do estudo de uma maneira, hoje eu estudo, amanhã eu não estudo. Não, aqui fala de examinar, aqui fala de nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E por fim, o autor de Hebreus diz: olhem para Jesus. Que magnífico! O conselho dado é que nós devemos olhar para Jesus. Para onde estamos olhando? Aonde nós estamos colocando a nossa mirada? O texto fala: olhem para Jesus. O pensamento inspirado diz que a infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por Ele em nosso favor, demandam a mais séria e nobre, a mais séria e solene reflexão. Há um conselho que diz que nós devemos deter-nos para analisar as horas em que Cristo passou no Getsemane, as horas em que Cristo foi levado à cruz. Devemos analisar o seu amor, o seu sacrifício em nosso favor, de uma maneira solene. Demanda uma séria análise, uma séria reflexão. Devemos devorar o nosso pensamento em nosso amado Redentor e Intercessor. Sabe, quando a pessoa ela está namorando ou começando a namorar, o pensamento dela sempre vai estar em determinada pessoa. Se a pessoa se chama Pafúncia, ela vai ficar o dia inteiro pensando na Pafúncia, como diria um querido pastor. Pafúncia é a palavra que ele usa, né? Então a pessoa sempre vai pensar na Pafúncia, Pafúncia, Pafúncia. O pensamento vai estar tomado pela Pafúncia. E o contrário também. A Pafúncia sempre vai estar pensando no Pafúncio e o pensamento tomado pelo Pafúncio constantemente. É desta maneira que nós devemos colocar o nosso pensamento em Cristo. Cristo ele deve tomar os nossos pensamentos de tal modo que em tudo que fizermos possa refletir a Cristo Jesus. O vosso último pensamento da noite e o vosso primeiro pensamento da manhã deveria dirigir-se àquele em quem se centraliza a vossa esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele ainda aconselha que o nosso pensamento deve estar voltado para Cristo. Há uma lei que diz assim, e que se alguém pensar em algo com frequência e com persistência, chegará um momento que não deixará de pensar naquilo. Já aconteceu, inclusive comigo, creio com você também, que em determinado momento do dia algo vem e um problema, dificuldade, enfim, e aquilo fica martelando na sua mente, martelando, e toma conta da sua mente, e ainda que você esteja fazendo outras coisas, aquilo ali continua na sua mente, ou seja, você continua pensando frequentemente e persistentemente naquilo, e aquilo acaba tomando conta da sua mente. Sabe aquelas músicas que são que nem chiclete, umas músicas, esses jingles que tocam hoje em dia, curtinho, basta você escutar uma vez e de repente aquilo toma a sua mente e aquilo vai repetindo e vai ocupando espaço na sua mente. Esta é uma lei. E preocupado com esta lei, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, aconselhando para que nós pudéssemos assegurar que devemos colocar a nossa mente não em qualquer coisa. Ele disse que nós devemos colocar a nossa mente naquilo que é verdadeiro, devemos colocar a nossa mente naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que tem alguma virtude e naquilo que tem algum louvor. Se algo que você vai pensar tem essas qualidades, Paulo diz, nisto pensai. Mas de repente, se aquilo que você vai pensar, se aquilo que vai ocupar a sua mente não tem nenhuma dessas qualidades, ou não tem sequer uma ou duas dessas qualidades, de repente possa ser
que seja de alguma virtude para alguém, mas falta honestidade, falta pureza, não devemos pensar. É interessante que, melhor dizendo, se falta uma dessas virtudes que Paulo mencionou, faltam todas. E então, não é para o nosso pensamento. É Paulo nos aconselhando que nós devemos assegurar, ter certeza daquilo que nós devemos trazer para a nossa mente. Porque diz, se a nossa mente for ocupada por coisas que não têm essas qualidades, seremos presa fácil dos ardis de Satanás. É por isso que o pensamento inspirado diz que devemos evitar ler, ver e ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Devemos deixar completamente de lado. Devemos colocar barreiras nas avenidas de nossa alma, as avenidas que trazem tudo aquilo ao nosso pensamento, como diz aqui o pensamento, a irmã White. O nosso ver, ele deve ser cuidado. O nosso ouvir, ele deve ser cuidado. O nosso ler, o que ler? O que estamos lendo? O que estamos vendo? Ou o que estamos ouvindo? O que nós estamos levando à nossa mente? Às vezes pensamos, poxa vida, caí mais uma vez em uma tentação. E parece-me a mesma tentação. Por quê? O que há na sua mente? O que está fazendo com que você caia nos ardis de Satanás? Será que aquilo que você está lendo, vendo, ouvindo, está sugerindo a você maus pensamentos? A promessa é que nós somos auxiliados pelo Espírito Santo. Que nós receberemos a ajuda do Espírito Santo neste momento. Para que assim a nossa mente possa ser ocupada com coisas puras e santas. É por isso o conselho da Bíblia. Buscar as coisas que são de cima. Falar das maravilhas de Deus. Olhar para Jesus. Examinar as Escrituras. Ainda dedicando os nossos pensamentos a Deus, Satanás ele tratará de fazer com que os mesmos sejam desviados. E ele vai usar as suas artimanhas para isso. E de que maneira ele vai fazer ou vai tentar com que desviemos o nosso intuito de estar pensando, olhando unicamente para Jesus, de dedicarmos o nosso pensamento a Jesus. Ele vai tratar de fazer com que nós olhemos para nós mesmos. Quando o nosso pensamento se concentra no próprio eu, quando o nosso pensamento se concentra em nós mesmos, nós perdemos de vista a Cristo Jesus. Quando o nosso pensamento se concentra naquilo que nós fizemos de errado, se concentra em nossos pecados, Satanás então estará ganhando terreno em nossas vidas, porque estamos tirando o olhar de Cristo Jesus. Nós devemos conservar o nosso olhar em Cristo Jesus. Mas Satanás ele vai usar esses ardis para fazer com que você esteja mais vulnerável aos seus intentos de tentação. Ali fala que nós também não devemos estar preocupados com aquilo que o mundo oferece, os prazeres do mundo, os cuidados do mundo. Eles também são utilizados por Satanás para nos afastar de Deus. Ali o Dr. Lucas ele fala sobre glutonaria, embriaguez, os cuidados dessa vida. Então, cuidado, queridos, porque talvez algo que você esteja fazendo, que esteja relacionado com o cuidado da vida, esteja te afastando de Deus. Está fazendo com que o seu olhar seja tirado do foco principal, que é Cristo, e é colocado em outro foco. Tire o foco de Cristo. Tire o olhar de Cristo. Que Cristo não seja o foco da sua vida. E você verá o que vai acontecer. Cairá nos ardis de Satanás. Falar em Cristo. Pensar em Cristo. Pensar no sacrifício que Ele fez por você. Digamos como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, Ele tem que tomar o nosso ser por completo. Ele tem que tomar-nos
tomar conta de nosso pensamento, de tudo o que nós somos. Ele deve controlar a nossa consciência, controlar a nossa vontade. Ele deve controlar os nossos pensamentos. Deixai que Cristo viva em você. Deixai que Cristo controle completamente a sua vida. Nós necessitamos preservar a nossa inteligência e preservar os nossos pensamentos. E a maneira é utilizando o capacete da verdade. O capacete da verdade nos ajudará a preservar pensamentos nobres, puros, honestos. O capacete da verdade fará com que nós agora pensemos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele nos dá mais um conselho com relação a como devemos preservar esses pensamentos. Ele fala que devemos renoveis no espírito da vossa mente. Ele diz que a nossa mente ela deve ser renovada. Aqui não fala de algo superficial. Renovação não é mudança espiritual. Renovação não é mudança de opinião ou aceitação de uma doutrina ou de um corpo doutrinal. Isso não é renovação. Renovação é um conceito mais profundo. Renovação é algo que afeta a alma. Renovação é algo que afeta todo ser. Renovação afeta a natureza da mente, afeta a natureza dos pensamentos. Renovação, ela muda os princípios que governavam a mente. Quando a pessoa aceita Cristo, a mente dela é então renovada. Aquilo que governava a mente dessa pessoa antes deixou de governar e novos princípios vão governar a mente. E a renovação, ela está relacionada com o novo homem. O novo homem, ele tem uma nova mente. A nova mulher, ela tem uma nova mente porque foi renovada, renovado. Novos princípios estão agora dirigindo os pensamentos do novo homem, da nova mulher. Quando falo do novo homem, quando falo da nova mulher, o conceito é o seguinte: é um retorno ao estado original. É retornar ao estado original. Isto significa que o novo homem e a nova mulher têm a sua imagem restaurada à imagem de Deus. Vejam só, irmãos, não é superficial. Devemos entender que esta renovação, ela leva a pessoa ao estado original. Tanto é que a renovação deste novo homem, a renovação da mente, ela é algo que é algo operado por Deus. Portanto, o capacete da salvação, ele preserva os nossos pensamentos, indicando que eles foram restaurados ao estado original, que foram dados aos nossos pensamentos, a tudo que envolve ele, o estado original, ou a semelhança de Cristo, a semelhança de Deus. É por isso que devemos mudar, é por isso que devemos mostrar esta mudança, mais bem dito. Mostrar que realmente somos um novo homem, mostrar que realmente somos uma nova mulher. Jesus, quando veio a este mundo, ele viu almas para serem salvas. No seu diálogo com os anjos, descrito ali no pensamento inspirado, mostra isso, o intuito de Cristo, de se sacrificar para salvar as pessoas, dar a sua vida em prol de outras pessoas. Estes eram os pensamentos de Cristo, pensamento de bondade para com as almas que ele queria salvar através da sua morte. Ali fala em Pedro que nos últimos tempos foi revelado aquilo que havia sido preparado desde a fundação do mundo, ou seja, o plano da redenção. E por quem isso foi preparado, ou por que isto foi levado a cabo? Por nós, por amor de vós, diz o apóstolo Pedro. É interessante que o eterno propósito de Deus, o fato de que Deus
que Cristo foi revelado na encarnação, o amor de Cristo foi revelado em sua encarnação, que isso foi efetuado por causa de nós, por você, por mim. O eterno propósito de Deus, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo foi por você e por nós. Os pensamentos de Cristo, desde o começo, desde antes da fundação deste mundo, estava voltado para este momento em que Ele se sacrificaria por você e por mim. Estes eram os pensamentos de Cristo. Ali ainda fala em São João que, por conta deste sacrifício, todos seriam atraídos a Cristo. Veja que interessante, o próprio Cristo dizendo que a cruz, o sacrifício, o amor dele tem um magnetismo que atrai as pessoas. E que este magnetismo, apesar de todo o tempo que se passou, ainda não diminuiu. Cristo profetizou que muitos seriam atraídos a ele. Paulo, quando ele tratou de defender o cristianismo utilizando a lógica, ele não conseguiu muita coisa. Mas quando ele se dispôs a pregar a Cristo e a este crucificado, muitos foram atraídos a Cristo Jesus. A cruz, o amor de Cristo tem este magnetismo. Há um texto inspirado que fala que o Evangelho ou a cruz é poder e sabedoria de Deus para ganhar almas para Cristo. Que poder tem o sacrifício de Cristo? Que poder tem a salvação? De atrair as pessoas para o autor de nossa salvação. Cristo é dito por Paulo que já venceu o inimigo. E nós, mediante isso, devemos então ter uma prioridade. A nossa mente ela deve estar voltada para algo, para que possamos estar fortalecidos no conflito pelo qual nós estamos passando, fazendo uso da armadura. O capítulo 8 de Romanos, os versos 31 e 35 é magnífico, falando do amor de Cristo, que nada pode nos separar do amor de Cristo. E porque nós temos essa proteção, e mediante esse cuidado que nos é dado através de Cristo Jesus, Tiago então diz que nós devemos ter a nossa mente voltada para a coroa da vida. Que nós devemos ter a nossa mente voltada para aquelas coisas que atualmente são invisíveis. Para aquelas coisas que agora não são vistas, mas que têm excelência, que têm beleza, que têm uma glória fulgurante. Para essas coisas e não para as terrenas. Porque as coisas que nós não vemos são eternas e duram pelos séculos sem fim. A nossa mente deve estar voltada em receber este infinito tesouro, ganhar tudo no nome de Cristo e não perder nada. Não se deixe absorver pelas coisas temporais. Não se deixe absorver pelas atividades deste mundo. Não deixe a sua atenção ser absorvida a tal ponto de que você possa perder de vista as coisas eternas, perder de vista o próprio Cristo. Ocupe a sua mente, ocupe o seu pensamento, ocupe cada neurônio, ocupe cada atividade mental nas coisas celestiais, em Cristo Jesus. O último parágrafo diz assim, da pergunta número 7, devemos praticar, disciplinar e educar a mente, de modo que possamos permanecer em sintonia com o canal divino, para recriar-nos em assuntos invisíveis e eternos que são discernidos com visão espiritual. Contemplando-o como invisível, é que teremos energia mental. Faça uso do capacete da salvação que foi te otorgado por Deus. Que esse capacete ele possa ser usado por você de tal maneira que você possa crescer nas coisas espirituais. Detenha os seus pensamentos em estudar o grande plano da salvação.
plano que estudaremos pela eternidade. Porque há muita coisa envolvida neste plano que ainda nós não entendemos em nossa mente finita. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa iluminar a sua mente e que ela possa estar envolvida com o capacete da salvação. É o meu desejo e oração em Cristo Jesus. Amém.